Olá você, meu espectador do canal Arrese Dicas Automotivas. Como eu sempre digo mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, pelo menos no início aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar todo o procedimento hoje, porque é um procedimento longo. A gente vai ter que mexer com o motor do carro, vou mostrar para vocês. Então eu vou pelo menos mostrar o início e quero mostrar o que foi a causa do problema. E aí em seguida, se eu não mostrar nesse vídeo de hoje, no próximo vídeo eu mostro o carro pronto. Mas eu quero mostrar para vocês um problema que está acontecendo. Nesse caso, talvez por coincidência, mas fato é que é um segundo carro da Fiat que me apresenta esse defeito. Então eu quero mostrar para vocês esse fato e para a gente analisar um pouquinho as possíveis causas desse problema. Mas é claro que antes de eu falar do problema, eu vou mostrar para vocês qual é a consequência do problema e o que está acontecendo com o carro. Beleza? Então fique ligado, esse é mais um vídeo Arrese Dicas para você. O carro que eu estou falando para vocês é um Fiat 500, ano 2011. É esse carro aqui, ó. Dá uma olhada nele aí. Tá aqui. A gente acabou de encostar com o carro aqui. E um detalhe interessante desse carro. O carro, ele é 2011 que eu falei para vocês, mas olha a quilometragem dele. 66.118 quilômetros. Pouco rodado, né? Não é um carro que rodou muito, baixa quilometragem, mas um detalhe importante para eu falar para vocês. Esse carro, eu perguntei para a cliente, ele não sofreu superaquecimento. Não sofreu. Porém, chegou aqui agora pela manhã, o carro está falhando o cilindro, e a mulher falou, tá saindo uma fumaça branca pelo escapamento, não é normal, ele não saía fumaça. Aí eu puxei a vareta de óleo. Olha como é que tá esse óleo de motor. Aqui, ó. Olha lá. A cor do óleo tá cor de café com leite. O que acontece? Por que acontece esse problema? Aqui eu vou passar o dedo aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Por que acontece isso daqui? Na maioria das vezes, a água passa para o óleo, que é o caso aqui, por conta de um superaquecimento do motor. Ele aquece demais, queima a junta do cabeçote e aí a água flui para o sistema, para a alimentação de óleo, né? O sistema de lubrificação do motor. Agora, o cliente falou, esse carro não superaqueceu. A proprietária dele tem esse carro desde zero, o carro nunca ferveu, nunca teve nenhum problema com aquecimento, então como é que aconteceu isso daí? Há um tempo atrás, acho que uns 6 meses atrás, eu tive uma Fiat Toro, tá aí nos vídeos dessa época aí, eu filmei e mostrei para vocês um problema semelhante a esse. O carro queimou, ou melhor, ele passou água para o óleo, ele não queimou a junta, porque para queimar a junta teria que haver um superaquecimento, não foi o caso da Toro. Ele passou água para o óleo por conta de corrosão no cabeçote. Esse carro aqui, a gente ainda não desmontou ele, mas eu acredito que o problema esteja relacionado também com corrosão de cabeçote. Então a gente vai extrair o cabeçote e eu volto aqui com o vídeo, volto para mostrar para vocês o que foi que houve, se realmente é o mesmo caso da Fiat Toro, né, que é aquele motor lá que a gente mostrou para vocês. No caso da Toro, era um motor e-torque 1.8, 16 válvulas. Esse aqui não, é um Fire Evo, então o motor é diferente, mas coincidentemente a montadora é a mesma. Então vamos desmontar, eu vou ver o que está acontecendo e mostro para vocês. Muito bem, já retiramos o cabeçote aqui do carro, já está fora, né? Estamos com os componentes dele lá na bancada, já vou mostrar para vocês. Aqui está a junta, é uma junta original ainda, né? Junta de aço, mas não tem nenhum dano aparente na junta. Vamos dar uma olhada no cabeçote lá. Tá aqui o cabeçote na bancada, a gente vai virar ele, vamos ver como é que tá por baixo aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês da questão da corrosão que a gente pegou no cabeçote da Toro? Vou até ligar uma luz aqui para mostrar. Olha a corrosão aqui, ó. Olha como é que corroeu, tá vendo? Aqui, esse ponto aqui mais crítico ainda. E é por aqui que a água passou e misturou com o circuito de óleo. Tá vendo? Olha como é que corroeu. Olha o buraco que fez aqui no cabeçote. Certo? E vem mais, ó. A gente vê corrosão por todo o cabeçote. Principalmente nessa parte inferior, né? Um ponto mais crítico, esse ponto aqui. Ele corroeu tanto aqui, onde passava a água aqui para o cilindro. Você vê que está até enferrujado aqui no terceiro cilindro. Chegou a passar água para dentro do cilindro. Então esse carro, quando ele chegou aqui, ele chegou falhando nesse cilindro aqui. E aí, além de passar água para dentro do cilindro,
passou água para o óleo e misturou com óleo, então há necessidade de fazer esse cabeçote. Mas por que ocorre essa corrosão conforme vocês viram aqui nesse cabeçote? O principal motivo, o mais provável motivo dessa corrosão é um fenômeno que se chama cavitação. Eu já falei uma vez em um vídeo que eu postei para vocês sobre esse fenômeno, se eu não me engano, no vídeo que eu falo da Toro, que ocorreu exatamente a mesma coisa. Mas só para a gente relembrar, a cavitação é um fenômeno que ocorre quando um líquido está dentro de uma determinada pressão e temperatura, então ele começa a entrar em evaporação. E é o caso, né? O carro no sistema de arrefecimento acontece a elevação de temperatura, que é normal, a temperatura de trabalho de um motor é próximo lá dos seus 100 graus centígrados. Alguns, como a linha Ford, por exemplo, Ford Motor Zetec, trabalha com a temperatura em 107 graus de média, né? 107, uma ventoinha baixa para 101 graus. Então, uma temperatura bastante alta. Aliado a isso, por conta da própria temperatura, mais a bomba d'água fazendo com que esse líquido circule, aumenta a pressão. E aí acontece esse fenômeno, que é a evaporação. Essa evaporação acontece como está dentro de um ciclo fechado, aí a razão da pressão, acontece em forma de microbolhas. Essas microbolhas, a bomba d'água está tocando a água para circular no bloco, né? Para poder fazer a refrigeração, para poder acontecer o arrefecimento, a troca de calor. Então, quando essa bomba joga água com essas microbolhas, elas batem no bloco e batem no cabeçote, fazendo uma implosão, pequenas implosões. Agora imagine você, para você entender, né? Se você pegar qualquer tipo de componente que seja explosivo e colocar algo próximo, quando explode ele vai destruir o que está perto, né? É assim que acontece. No caso aqui, bolhas d'água, você fala, mas não é bomba, mas estão sob pressão e em alta temperatura. E não é uma bolinha de vez em quando, são milhares de bolinhas de ar batendo e explodindo por segundo ali naquela superfície. Então, tem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse caso, bolhas de água, né? Micro bolhas de água, tanto batem no bloco que vão com aquela implosão, com a explosão dessas bolinhas d'água, vão fazendo essa corrosão ali no material do cabeçote, e acontece esse caso aí de corroer até o ponto de misturar água com óleo, e também nesse caso aqui, misturou água com óleo, que vocês, como eu mostrei para vocês ali, passou água para o cilindro, então o carro chegou falhando e tudo mais. Bom, um outro fenômeno que pode ocasionar esse problema é a eletrólise da água. Bom, o que é a eletrólise da água? Nós sabemos que a água, ela contém minerais. Agora, se esses minerais da água estiverem em excesso, a condução de energia dela pode se tornar um problema, porque se estiver passando energia dentro dela, quando ela descarregar essa energia positiva na carcaça, seja do cabeçote ou do bloco do motor, acontecem o que a gente pode comparar com raios, né? São raios, são pequenas faíscas que vão gerar essa corrosão também no cabeçote. Mas como que a gente pode identificar se o sistema de arrefecimento do meu carro tem esse problema, está com a eletrólise muito alta ou se não, se a transmissão de energia da água está muito alta ou não? A gente faz isso com um multímetro. Eu vou mostrar, eu estou com uma Duster aqui e ela teve um problema de arrefecimento, nós já fizemos a manutenção e eu vou fazer o teste, vou mostrar para vocês como é que faz a análise para saber se essa água está boa ou não, se ela precisa ou não ser substituída. Esse carro é o que eu falei para vocês, nós já fizemos a manutenção que era para ser feita nele. E aí, para a gente fazer a análise da eletrólise, eu coloco o multímetro em tensão, né, em volts. E aí, uma ponta, a ponta de cabo preta, eu coloco aqui no polo negativo da bateria, certo? Está aqui espetado no polo negativo. A ponta vermelha, eu mergulho dentro da água, está lá dentro da água. A condução de energia aqui não pode passar de 300 milivolts. Repare que esse aqui, ó, tá dando lá, ó, lá, a escala tá lá, milivolts, tá dando 48 milivolts, 49 milivolts, ou seja, nesse caso ali que eu mostrei para vocês, que eu fiz a aferição, perfeito, a eletrólise está baixa, tá tudo tranquilo. Se tiver acima de 300 milivolts, precisa ser trocada, precisa ser substituída a água e aditivo, né, a mistura ali, no caso, o líquido que é aplicado ao sistema de arrefecimento, que é uma mistura de água com aditivo, tem que ser substituído. Só para mostrar para vocês a diferença da Duster
que eu mostrei a tensão que estava lá, a eletrólise da água, do aditivo de radiador, eu tenho um outro carro aqui, um HB20, veio para a gente fazer uma revisão. E esse carro está com a tensão no limite, 300 mV. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tá vendo ali? Ponto 303 volts, ou seja, 303 milivolts. Estou com o positivo mergulhado na água do radiador e o negativo, o cabo preto no negativo da bateria. Então, correto, a análise está aqui. Nesse caso, a eletrólise da água está muito alta. Esse carro aqui vai precisar ser feito com urgência, porque senão vai dar problema, se não de cavitação, outros problemas aí que pode até interferir no funcionamento do carro, essa eletrólise que está acontecendo na água aí. Substituído. Eu já peguei casos aqui em que estava acima de 600 milivolts, quer dizer, a condução de energia ali estava fluindo quase que como num fio, para vocês entenderem o grau de problema que isso gera. E aí, claro, a corrosão vai acontecer, não tem como evitar. Agora, o que você pode fazer para evitar esses problemas? Nesse caso da eletrólise da água que a gente mostrou para vocês, o segredo é manter o sistema de arrefecimento sempre com um líquido de arrefecimento de qualidade, né? A averiguação da eletrólise você pode fazer em sua própria casa, se você tiver um multímetro, ou se você não tiver, ou tiver alguma dúvida em como fazer, peça para o seu mecânico de confiança fazer periodicamente, uma vez a cada 6 meses, a análise da eletrólise da água. Se tiver muito alta, substitua todo o líquido de arrefecimento. Outra coisa, de preferência, se você for fazer a troca de todo o líquido do sistema de arrefecimento, faça isso, ou até mesmo quando for completar. Se tiver água desmineralizada, o nome já fala, água desmineralizada. Isso vai combater a eletrólise porque ela tem ausência de minerais, que é exatamente o que faz a condução de eletricidade. Então vai fazer a troca ou vai completar, de preferência faça isso com água desmineralizada. Ela e o aditivo, né, nas suas devidas proporções, para que evite esse problema aí, certo? É claro que teria que se fazer uma análise de materiais, né, para a gente saber como é que é a qualidade da liga de alumínio que foi feito esse cabeçote. Mas será que não é possível fazer um componente, um cabeçote, com uma liga de alumínio que seja um pouco mais resistente, que aguente essa agressão que acontece dentro do carro e que é um fenômeno conhecido, todos conhecem, todos sabem que acontece? Será que não dava para fazer alguma coisa que resistisse um pouco mais? Até porque esse fenômeno de cavitação acontece em todos os carros e não são todos os motores que vem ocorrendo isso daí. Então talvez seja o caso de se analisar e ver se há como, através de um projeto, né, que aí já seria um caso, uma preocupação da montadora, de alterar o projeto, talvez da liga de alumínio, talvez do próprio circuito de água dentro do cabeçote, para que se evite que aconteça isso daí. Mas, nesse caso, já aconteceu, já está com a corrosão presente ali no cabeçote, nós vamos ter que fazer o preenchimento dessa corrosão através de solda, e aí vem com a plena, se reaproveita esse cabeçote aí. Esse procedimento vai levar alguns dias, então não vai ser no vídeo de hoje que eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo, muito provavelmente no próximo, ou daqui a 2 vídeos, nós vamos estar já com esse cabeçote em mãos, aí eu mostro para vocês o serviço feito, né, com a corrosão já toda ela corrigida, e aí a gente vai montar, eu mostro para vocês o carro em funcionamento e como que ficou isso aí depois de pronto, beleza? O cabeçote do Fiat 500 vai para a retífica, vai fazer todo o procedimento, então vai demorar um pouquinho para a gente poder mostrar para vocês depois que chegar e o carro funcionando. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui uma Duster e vou comentar a respeito do defeito dela e o que causou o problema desse carro. Olha que coisa interessante. Mas antes, olha o carro. Tá aí uma Duster, essa Duster aqui é automática, acho que ela é 2018, se eu não me engano. Carro de pouca quilometragem, está em torno de 50 mil quilômetros rodados. Nós estamos fazendo aqui nela uma revisão de freios. Está trocando o cilindro e trocando as sapatas. Mas um carro com 50 mil quilômetros já trocando sapata de freio, parece meio estranho, né? Muito pouco a quilometragem para fazer troca de sapatas. Para vocês terem uma ideia, eu estou com a roda dianteira desmontada, que o proprietário também pediu para a gente verificar as pastilhas do carro. Aí eu tirei para dar uma olhada, a gente vai aproveitar e trocar fluidos de freio do carro, porque esse carro já tem aí 4 anos de uso, nunca foi trocado fluido. O cliente tirou esse carro zero, fez as revisões na concessionária, mas não foi trocado fluido, então vamos fazer a troca do fluido. Olha aqui as pastilhas para vocês verem.
Tá vendo lá, ó? Grossa, a pastilha tá semi-nova, né? Bem pouco rodada. Quase não teve desgaste nenhum. Então, pastilhas a gente não vai nem precisar mexer. Já as lonas, houve um problema com as lonas de freio traseiras. Eu vou mostrar para vocês as lonas aqui e aí eu vou comentar sobre esse problema. Está aqui o parzinho de sapatas, né? E esse par de sapatas aqui é da roda do lado direito, né? Roda traseira direita. Foi onde houve o problema. Se vocês observarem aqui, a lona até que tá grossa, né? Não tá fina. Mas o que houve foi isso aqui, ó. O descolamento da lona. Aí, quando aconteceu o descolamento, por conta de ter descolado a lona, o cilindro abriu muito e gerou um vazamento de óleo. Então a gente está trocando o jogo de sapatas e o cilindro de roda. E aí, né, por que que acontece? Pô, um carro novo, a lona original ainda, em excelente estado, dava para rodar muito. Por que que descolou? A proprietária dele foi utilizar o carro e esqueceu de soltar o freio de mão. Andou com o freio de mão puxado e quando chegou em casa, aquele mau cheiro, aquele cheiro forte de queimado, saindo fumaça ali pela roda, consequência, danificou o freio traseiro. Então, fica aí a dica, fica o alerta, né? Vai andar com o carro, presta atenção no painel, porque obviamente a lâmpada que indica que o freio de mão está puxado, vai ficar acesa. E se ficou acesa, vai ser necessário abaixar o freio de mão, senão vai dar esse problema aí. Pode acontecer isso e até coisas piores, né? Aí ainda foi pouco. Porque imagine, soltou a lona, houve o vazamento de óleo de cilindro, mas vazou relativamente pouco, não foi muito. Mas se tivesse pulado o êmbolo do cilindro, o carro teria ficado sem freio. Poderia ocasionar um acidente, poderia ocasionar danos tanto materiais, né, para o veículo, quanto até danos físicos. Aí, o proprietário, o usuário do carro se machucar, atropelar outras pessoas por conta de uma falta de atenção. Então, quando a gente está dirigindo o carro, tem que ter atenção, tem que andar com atenção no painel, ouvir possíveis ruídos e barulhos no carro, né? Eu até sempre digo o seguinte: se você vai sair com o carro, vai andar com ele, pelo menos nos primeiros 5 a 10 minutos que você estiver em trajeto com o carro, evite de ligar som, evite de barulhos que venham a interferir na sua audição do funcionamento do seu carro. Se porventura tiver tudo em silêncio, né, som desligado e tal, e você notar um barulho diferente no carro, pare, verifique o que é, contate seu profissional de confiança para que evite um problema mais grave, né? E atenção, obviamente, no painel do carro. Qualquer lâmpada que acenda, se você não souber o que é, não tiver ciência plena do que significa, se existe algum risco ou não, para o carro, aciona um guincho ou liga para o seu mecânico, converse, tire informação para evitar correr risco desnecessário, tanto para a sua segurança quanto para o carro. No caso, quando a gente fala de risco para o carro, eu estou falando de risco de dano desnecessário, né? E aí vem aquela manutenção corretiva que é completamente desnecessária. Ela só vai acontecer porque não houve cuidado, não houve atenção na hora de usar o carro. Beleza? Fica essa dica aí. E com relação ao motor do Fiat 500, nós vamos fazer a retífica do cabeçote. E quando chegar a retífica, eu acredito que dentro de 2 ou 3 dias no máximo, esse cabeçote já deve estar pronto aqui na nossa mão. Aí eu vou mostrar para vocês o serviço pronto e depois o carro funcionando com o cabeçote no lugar. Beleza? Esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos que serão postados nos dias à frente a respeito da manutenção preventiva e corretiva do seu veículo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.